Eu estou recebendo aqui a doutora Simone Lucato, ela que é médico neurologista, para a gente falar um pouquinho também sobre outras situações que envolvem. E até falando com ela, ela sugeriu um tema que já foi até pauta já do programa agora há pouco, né, doutora? Mas antes da gente falar sobre isso, primeiramente, bom dia, doutora, seja bem-vinda à TV. Bom dia, Elton, é um prazer estar aqui na SBT, na TV Alamanda com vocês, no canal 11.1, né? Isso mesmo. É um prazer, é a minha primeira vez aqui, eu sou médica neurologista, só que hoje a gente vai abordar um assunto que não é bem da neuro, assim, só que é um assunto muito importante, porque abrange, né, ali uma doença que é muito trágica na vida de muitas mulheres, e uma campanha que já está bem consolidada no Brasil, que é o Outubro Rosa. Doutora, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do Outubro Rosa, principalmente sobre essa conscientização do câncer de mama, né? E aí a pergunta bem simples é, como é que nasce um câncer de mama? Da onde vem um câncer? Tá, então todos os dias no nosso organismo a gente tem células que estão sendo renovadas, reparadas. Então morrem aquelas células mais velhas e nascem aquelas células mais novas. Então isso é um processo que acontece todos os dias. Células morrem, células nascem. Nesse processo de nascer as células, a gente tem um controle ali, é como se fosse uma linha de produção mesmo. Então, aquelas que têm algum defeito, elas são retiradas, são mortas de novo, e aquelas que estão boas, elas seguem a evolução. O que acontece? Por algum motivo, o nosso corpo, ele perde essa capacidade de regulação. Com o envelhecimento, enfim, com os fatores cancerígenos, eles perdem essa regulação, e aí começa a nascer célula defeituosa. Então, o câncer é uma célula defeituosa. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, mas nascer mais célula, assim, um monte de célula não seria bom para o corpo? Não, porque no caso do câncer, essa célula é uma célula defeituosa que não tem a mesma função, a função adequada que as outras células têm. Então, a célula do câncer, ele é um grupo de células ali que está defeituosa, por isso que ele é perigoso para o organismo. Doutora, especificamente no caso do câncer de mama, né, que querendo ou não se fala principalmente de a identificação mais cedo possível da doença através do exame do toque e assim por diante. O porquê dessa importância de ser tão cedo? Então, o que acontece? A mama ela é dividida em duas partes. Uma que é a parte gordurosa, a outra que é o tecido fibroglandular. Então, a glândula que produz o leite e o ducto até chegar ao mamilo, porque a função primordial da mama é a produção do leite. Então, quando tem ali o tecido subcutâneo e a glândula, ele tem as células e eles vão se regenerar. E a gente tem cistos que podem se formar na gordura e a gente tem esses cânceres que podem se formar principalmente ali do tecido glandular. Então, ali está a imagem, né, que colocaram pra gente, ali da gordura e dos ductos. O que acontece? O câncer de mama é uma doença que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor eu tenho um prognóstico, que a gente fala, ou seja, a chance de cura e a chance de um tratamento eficaz. Por quê? Ali em volta desse tecido glandular, que são essas glândulas, a gente tem tecido linfático, que são a linfa, né, das ínguas, e a gente tem os vasos sanguíneos. Então, esse tipo de tumor é um tumor que ele cresce e se alastra muito rápido. Então, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem maior chance de cura. Então, por isso que a gente está sempre batendo da tecla da prevenção do câncer de mama, de não deixar ali, a gente já fazer o diagnóstico tardio, numa fase avançada, e a gente fazer esse diagnóstico precoce, porque ele tem melhor prognóstico quando descoberto mais cedo. Caso não descoberto, por exemplo, a mulher infelizmente não tem essa consciência do autotoque, ou não foi ensinada, ou por descuido, a coisa do dia a dia, e aí ela não viu isso logo no início. Aí acontece também, igual aos outros cânceres, o processo de metástase, da divisão ou não? Isso. Então, o que é uma metástase? Uma metástase é quando essa célula perde de ficar restrita ali. Então, eu tenho um nódulo. Essa célula defeituosa, ela cai na corrente sanguínea ou na corrente linfática, e aí ela acaba sendo carregada para outro lugar do corpo. Então, a metástase é um câncer que acontece em outra parte do corpo. A gente fala que o foco primário, então, é a mama, né, nesse caso. Então, acaba tendo tumor lá, só que ele acaba disseminando o câncer para o corpo. Quando está nessa fase, já é um diagnóstico mais tardio, um tratamento mais difícil, um tratamento mais agressivo, né, quando tem a presença de metástase. Então, por isso que a gente bate a tecla ali da questão da prevenção. E já que você tocou nesse assunto, eu vou puxar aqui. Então, quando está indicada a mamografia, né, a gente tem dois exames básicos, assim, que é a mamografia e o ultrassom. Hoje tem se usado muito a ressonância também de mama,
Mas disparado o exame de rastreio para aquela pessoa que não tem nenhum nódulo, né, que ela está fazendo a prevenção, é a mamografia. A mamografia, ela é um exame de raio-x, então faz um raio-x da mama e ela consegue ver se até nas profundidades da mama se tem algum nódulo que seja suspeito. Quando a gente tem esse nódulo suspeito, a gente tem uma classificação. Essa classificação dos nódulos é para facilitar a linguagem entre o médico. Por quê? Geralmente quem vai laudar essa mamografia ou quem vai fazer um ultrassom é um médico radiologista. Quem vai ver esse ultrassom, quem vai ou essa mamografia é ou o médico de família, né, que é geralmente o médico do posto, ou o ginecologista, ou o clínico geral, ele vai ver. E aí tem uma classificação. Essa classificação ela vai de 0 a 6. Quando é classificação 1, que é o estágio melhor, então que eu não tenho achados de nódulos, nada disso. E quando eu tenho o estágio 4, ela é altamente sugestiva de um nódulo maligno. Então, quando é classificação 4 ou 5, aí está indicado fazer a biópsia, então que é a biópsia por agulha. Então, a pessoa, qual que é geralmente o caminho que acaba acontecendo, né? A pessoa faz uma mamografia, aí lá ela viu que tem um nódulo, né? E aí ele vai partir para uma segunda investigação, ou um ultrassom, uma ressonância, né? Para classificar. Não é que a mamografia, ou ultrassom, a ressonância é melhor do que o outro. Elas trazem informações diferentes. Então, às vezes, eu preciso pedir a mamografia e, às vezes, eu preciso pedir o ultrassom junto, né? Para eu classificar melhor. Classificou nessa classificação, que é o BIRADS, então lá vamos supor que tem um nódulo que seja classificação 4. Aí, provavelmente, o médico da pessoa vai pedir a biópsia. E aí, nessa biópsia, a gente vai avaliar, vai ser avaliado alguns fatores. Se esse câncer tem receptor de estrogênio, se esse câncer tem receptor de progesterona, se esse câncer tem um HER positivo, que é uma proteína que a gente fala, né? Ou se ele é um triplo negativo, que a gente fala. Porque aí, na biópsia, que vai ser guiado o tratamento dessa pessoa. Porque se, por exemplo, ela tem receptor de estrogênio, responde melhor aqueles tratamentos mais clássicos, que é o anastrozol, aquelas quimioterapias mais clássicas. Quando a gente tem um triplo negativo, é outro tipo de terapia. E aí vai que dá a diferença aí dos tratamentos. Uhum. Só aproveitando aqui, o pessoal que está em casa acompanhando o nosso programa, se quiser fazer alguma pergunta, a doutora pode fazer a pergunta. Eu só vou pedir para que vocês escrevam o texto, tá? Para que eu não vou conseguir ouvir o áudio de vocês, mas eu preciso que vocês escrevam daí, tá? A doutora, ela é especialista em neuro, mas hoje aqui nós estamos abordando o tema do Outubro Rosa, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa também nesse sentido, né, doutora? Com certeza ela terá o prazer, se ela puder responder para vocês. Então, escrevam a pergunta em vez de vocês me mandar o áudio, que eu não vou ouvir o áudio de vocês, tá bom? Eu trabalho, Elton, com AVC, com dor de cabeça, com esclerose múltipla, né? Só que, como a gente falou, diante da importância do Outubro Rosa, da prevenção, de alertar as mulheres, né, com essa doença ali que ceifa tantos sonhos, uma doença que é realmente muito trágica e que, se a gente descobre no início, na prevenção ali, ela tem um prognóstico muito melhor. Então, por isso que, mesmo sendo neurologista, a gente é médico em primeiro lugar, né? E a gente é mulher e a gente trouxe esse assunto aqui para a gente esclarecer mais para a população. Doutora, dentro da sua vivência médica, do tempo que você atua, do tempo que você estudou, você acha que essa consciência tem aumentado? Você acha que o poder público tem melhorado a assistência a essas mulheres ou não? Tem sim, porque quando a gente pensa em gestão de saúde, né, em administração de saúde, a prevenção, ela é o melhor caminho, porque ela é melhor para a pessoa e melhor custo eficaz. Então, a gestão hoje, ela já tem esse entendimento, né? Que a prevenção é o melhor caminho, porque uma mulher que eu descubro precoce, que eu consigo ali fazer a biópsia, que eu consigo fazer o tratamento precoce, ela custa muito menos, não só do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista social. Por quê? Essa mulher, ela vai deixar de trabalhar menos, né? Porque são tratamentos, a quimioterapia, para quem já passou pelo câncer de mama sabe,
que é um tratamento extremamente agressivo, né? Então, essa pessoa, ela tem que deixar de trabalhar, às vezes ela depende da assistência de outros, porque, por exemplo, se é uma mãe com criança pequena, ela precisa da ajuda, da assistência de outros, porque ela acaba deixando ali, por um período, deixando ali a sua família para poder cuidar de si própria, né? Então, a gente sabe que essas medidas, elas estão vindo cada vez mais fortes. Tem uma pequena diferença, assim, de indicação, por exemplo. Para o Ministério da Saúde, ele orienta a mamografia para mulheres acima de 40 anos a cada 2 anos. Para a Sociedade de Mastologia, eles são enfáticos e batem na tecla que a mamografia tem que ser anual, né? Mas a gente já vê um aumento, assim, tanto das campanhas, né? Você vê aí que desde há uns 10, 20 anos no Brasil, essa campanha do Outubro Rosa, ela já é bem forte. A campanha do Outubro Rosa, ela começou em 1991 nos Estados Unidos, por uma instituição de prevenção. E aí isso foi crescendo no mundo, né? E no Brasil a gente tem aí, hoje já essa campanha bem firme. Doutora, tem uma pergunta aqui. É normal ter dor na mama antes e após a menstruação? Isso, então o que acontece? Quando a gente tem a menstruação, a gente tem alteração do ciclo hormonal. Então, o estrogênio, progesterona, eles se alteram. E a nossa mama, ela tem receptores para o estrogênio e para o progesterona. Então, por isso que acontece essa variação, porque nossa mama, ela tem sim receptores e acontece esse edema, que a gente fala, né? Esse inchaço da mama, isso é normal acontecer. Também isso é um fator muito importante da gente falar, porque entre os fatores de risco do câncer de mama, disparado, a idade é o maior fator de risco, porque o corpo perde essa capacidade de controlar essas células que ele produz. Mas outro fator importante é sobre a relação com o estrogênio. Por quê? Mulheres que menstruam muito cedo, que não têm filho, que menstruam muito tarde, elas têm mais chance de ter câncer de mama, porque o corpo fica mais exposto ao estrogênio. E isso a gente fala muito, porque hoje está muito comentado sobre a terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, em alguns casos, ela é importante, né? A pessoa tomar o hormônio, enfim, a gente sabe que tem mulheres que têm muitos sintomas, mas a indicação da terapia de reposição hormonal, ela tem que ser muito bem conversada com o ginecologista, né? Com o médico que te acompanha, para a gente colocar na balança esse risco-benefício. Então, eu não vou indicar, por exemplo, uma terapia de reposição hormonal com estrogênio, por exemplo, para uma mulher que tem, por exemplo, uma irmã com câncer de mama que tinha receptor de estrogênio, né? Então, essa questão ali, a relação do hormônio tem, sim, muita relação com câncer de mama. A dona Lourdes Santos, ela pergunta o seguinte, pergunta para a doutora se BIRDS 2 é grave. Então entra nessa classificação que a gente falou. O BIRADS, que é essa classificação, ele vai de 0 a 6. Em geral, a classificação 1 e 2, a gente não se preocupa. Quando está na classificação 4 acima, aí já tem sinais de malignidade. Aí, em geral, quando é 4 e 5, a gente indica a biópsia. Boa tarde, sei que a pergunta é fora do Outubro Rosa. Doutora, a senhora faz eletrocefalograma com sedação? Me falaram que se fizer em Vilhena, só tem a senhora que faz. Doutora Simone é a senhora, não é? Faz esse exame em crianças de 2 anos? Precisamos fazer esse exame e não sabemos onde ou quem faz. Elton, pergunta se é a doutora mesmo que faz esse procedimento, por favor. Isso, então o eletroencefalograma, ele é um exame neurológico que coloca, igual a gente coloca o eletrodo para ver a eletricidade do coração, a gente coloca os eletrodos na cabeça para ver a eletricidade da cabeça que está acontecendo lá dentro. Esse exame é um exame bastante sensível, né? E às vezes tem criança, essa idade de 2 a 4 anos, assim, ela é bem melindrosa, que a gente fala, né? Porque as crianças têm dificuldade de ficar quietinha, às vezes ela tem medo do ambiente hospitalar, né? A gente não faz sedado aqui em Vilhena, porque sedado geralmente tem que ter uma equipe de anestesiologia junto, tá? Mas a gente faz o exame em crianças. É mais difícil? É mais difícil, né? Tem todo um protocolo, a questão de sono e tudo, né? A questão das medicações que usa ou não, mas a gente consegue sim fazer o exame, o eletroencefalograma nas crianças, mas a gente não faz com sedação. Até porque, em alguns casos, a sedação, ela atrapalha um pouquinho o exame, a avaliação do exame, porque quando você seda a criança, é como se você estivesse inibindo o cérebro, né? Porque para ele poder sedar, ele tem que ali diminuir a atividade cerebral. Então, em geral, a gente faz o protocolo do sono e costuma dar certo.
Uhum. Tenho muita crise de enxaqueca. O que fazer para evitar crises ou se tem algo para amenizar quando ela atacar? Tá. Quando a gente fala de dor de cabeça, Elton, a gente divide em 3 grandes grupos. A gente divide naqueles casos em que uma doença gera uma dor de cabeça, então uma doença de dentro da cabeça. Se eu tenho um tumor, por exemplo, na cabeça, eu vou ter dor de cabeça. Se eu tenho uma trombose, uma meningite, eu vou ter dor de cabeça. Aí a gente entra no outro grupo, que é aquele quadro onde eu tenho uma doença do corpo. Então, se eu tenho uma dengue, por exemplo, ou Covid, peguei uma gripe, uma dengue, assim, eu vou ter dor de cabeça porque o meu corpo está doente. E a dor de cabeça ali é um reflexo, né? Se eu tenho problemas de coluna cervical, se eu tenho muita artrose, se eu tenho problemas de insônia, eu vou ter dor de cabeça reflexa. Então, por causa de problemas do corpo, problemas de fora da cabeça. A enxaqueca e a dor de cabeça tensional são dores de cabeça que são da própria cabeça. Então, é como se a membrana que envolve o cérebro ali inflamasse e aí gera dor de cabeça. A enxaqueca pulsa, lateja, a luz, o barulho irrita, vem com náusea, às vezes a pessoa vê pontinho brilhando. Se a pessoa está tendo muita crise frequente, a gente tem que entrar com a medicação de fase crônica, que a gente fala que é para tentar bloquear. Nem sempre só ali o dipirona, o analgésico simples, ele vai resolver. Às vezes a pessoa precisa fazer um tratamento mais crônico para tentar diminuir a intensidade e a frequência dessas crises. Eu vou falar com um testemunho aí, porque eu passei por crise, eu nunca fui uma pessoa que tinha dor de cabeça. Nunca tive. E de repente começou uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passava. Aí começou a entrar num grau um pouco mais forte, que daí eu comecei a tomar o anadorzinho, né? E vamos tomando anador e foi melhorando, só que a coisa começou a entrar num grau mais forte, até que eu procurei um especialista e achei bem interessante que ele falou bem isso. Ele falou, olha, você não tem um quadro para apresentar, alguma outra coisa no seu organismo que não está legal, que está desencadeando isso. Depois eu descobri que era o meu excesso de ferritina no sangue, o excesso da ferritina que desencadeava várias coisas no meu organismo, entendeu? Aí tive que tratar a ferritina, por consequência, parou as dores de cabeça. Homem, em geral, nessa idade, assim, que a gente fala que é a idade produtiva máxima, né? Que trabalha muito, às vezes é casado, tem filho, tem aquela questão de trabalhar demais. Homem, em geral, tem a dor de cabeça tensional, que é a dor de cabeça da preocupação, que é aquela dor de cabeça opressiva, aquela sensação de opressão que tem na cabeça, ou um desequilíbrio no corpo mesmo, porque às vezes está trabalhando demais, aí não consegue fazer uma atividade física, não consegue se alimentar direito, toma muito café, muita Coca-Cola, né? Muito estimulante, e aí acaba tendo essa dor de cabeça reflexa por causa do estilo de vida mesmo aí que está levando. Então, em geral, os homens é mais uma dor de cabeça tensional e as mulheres é mais enxaqueca. Mais enxaqueca. Mas a gente tem assim, a gente fala assim, doutora, que é uma pergunta muito frequente. Quando que eu devo procurar um pronto-socorro? Então, quando que eu devo procurar um especialista, né? Se você é uma pessoa que não tinha dor de cabeça e passou a ter dor de cabeça, isso é um sinal de alarme. Se você está tendo um sintoma visual, ou seja, manchas pretas na visão, formigamento nos braços ou sensação de náusea, vômito, isso também pode ser um sinal de alarme. A gente sabe que náusea, vômito pode acontecer na enxaqueca, né? Mas, em geral, os quadros de trombose e de tumor cerebral vêm com esses sintomas, né? Que é uma dor de cabeça nova, com náusea, com formigamento nas mãos. Boa tarde. Queria saber se a amamentação diminui o risco de câncer de mama. Tá. Essa eu acho que eu vou ficar devendo, hein, Elton? Essa eu vou ficar devendo. Porque o que a gente sabe é que quando a gente engravida, quando a gente tem uma menstruação mais tardia, eu tô menos exposta a esse estrogênio, mas eu não sei te dizer em específico a amamentação. Essa eu vou ficar devendo. Ela está perguntando aqui da dor de cabeça, se quem devo procurar, um especialista ou um clínico geral? Tá. Então, no caso daqueles de emergência, né, a gente sempre orienta a ir a procurar um pronto-socorro mesmo, a UPA que a gente tem aqui na cidade, né, para a gente excluir esses quadros mais agudos. Se você está vendo que é uma dor de cabeça persistente, uma dor de cabeça mais crônica, o profissional que trata realmente essas dores é o neurologista. Então, a gente tem dividido, hoje a gente já sabe que a gente tem neuropediatra, que é aquele neurologista de criança, a gente tem o neurologista clínico, que é o meu caso,
caso. Então, que a gente trata AVC, dor de cabeça, esclerose múltipla, né? E a gente tem os neurocirurgiões. E aí, os neurocirurgiões ficam para aqueles casos que já está diagnosticado um tumor, ou que já está diagnosticado, por exemplo, assim, uma pessoa que teve um traumatismo craniano por acidente de moto. Né? Então, a gente tem essas divisões. No caso de enxaqueca, dor de cabeça tensional, é o neurologista mesmo. Elton, eu quero saber quem tem a primeira menstruação com os 10 anos. Com quantos anos entra na menopausa? Está atrelado ou é a questão fatoridade mesmo? Não, não é relacionado à questão fatoridade, não. É genética mesmo e a relação dos ovários, né? Porque a gente tem uma reserva ovariana que a gente fala e vai tendo ciclos. Mas não tem uma idade fixa. Não é porque menstruou mais cedo que vai ter a menopausa mais cedo, não. Elton, gostaria de saber se tem cura para a labirintite. Eu sinto muita tontura, às vezes que ataca muito, eu fico deitada, a cabeça assim parece que está rodando tudo. Eu nunca passei pela neurologista, é a Fátima Maria da Coab. Tá, então o que acontece? Nosso corpo, nossa cabeça, ele tem aqui perto o nosso ouvido. E o ouvido ele tem duas funções. Uma que é a audição, então ele capta o som e manda para o cérebro processar a informação. E outra que é o labirinto. O labirinto é um órgão que tem dentro do nosso ouvido e ele capta o nosso posicionamento. Então o fato de eu virar o meu corpo, de eu me abaixar, ele capta como o meu corpo está e manda essa informação para o cérebro. Então o nosso equilíbrio, ele depende do labirinto, ele depende da nossa visão. Por isso que com os olhos fechados as pessoas têm mais desequilíbrio, né? Então ele depende da minha visão e ele depende da minha sensibilidade. Porque a sensibilidade, se eu estou sentindo, o meu corpo vai sentir se ele está sentado, se ele está encostado em alguma coisa. Eu preciso dessas 3 informações para o meu corpo ter o equilíbrio. O que é a labirintite? A labirintite pura é quando eu tenho essa alteração no labirinto. Meu labirinto está doente, ele está inflamado, e aí dá aquela sensação de que tudo gira, dá aquela sensação de náusea, dá aquela sensação de mal-estar. E o primeiro passo, quando a pessoa vem no consultório do neurologista, é a gente diferenciar se realmente é só uma labirintite, tá, ali, que é do labirinto, ou se é, por exemplo, assim, às vezes pode ser um tumorzinho no cérebro que está empurrando esse nervo, esse comando, se é um tumorzinho no cérebro, uma hemorragia, por exemplo, que pode estar causando esse sintoma, ou até mesmo um AVC. Outro fator importante nas tonturas, assim, em geral, é o fator circulação. Por quê? Eu preciso de uma bomba boa, que é o meu coração batendo, eu preciso de uma circulação e de um sangue bom para o meu sangue chegar até lá na extremidade do meu cérebro. Então, por isso que na consulta de tontura, a gente escuta o coração, a gente também pede exame de sangue, porque às vezes tem doenças da tireoide, infecção de urina, falta de vitamina, que pode ocasionar tontura. Mas, em geral, as labirintites são porque está ali inflamado esse labirinto, que é esse órgão do ouvido. E aí tem a medicação que toma para as crises da labirintite. Quando a pessoa tem muito frequente, aí a gente tem que fazer também o trabalho da reabilitação vestibular. O que é isso? Um fonoaudiologista, que é especialista nessa parte de vestibular, ele vai fazer alguns exercícios com a pessoa de abaixar, de movimentar, para recolocar esse labirinto no lugar, de uma maneira mais simples a gente falar, né? Então, o tratamento da labirintite é tanto a medicação quanto essa reabilitação vestibular. Boa tarde, tenho enxaqueca pré-menstrual. Gostaria de saber se está relacionado a algum tipo de hormônio. Tá, então está sim, quando a gente sabe que no período pré-menstrual a gente tem essa variação, principalmente do estrogênio e da progesterona, e a enxaqueca está relacionada a esses fatores. Mas também é importante você ver ali na sua rotina se tem algum outro fator que está desencadeando, como, por exemplo, a gente costuma falar que a gente tem alguns pilares da enxaqueca. Um pilar da enxaqueca é a alimentação. Então, vê se tem algum alimento que está te causando. O mais comum aí é a cafeína, e não só a cafeína do café, mas a cafeína que está escondida na Coca-Cola, a cafeína que está escondida no chocolate, a cafeína que está escondida lá na bolacha, no cookie de chocolate que a gente come, né? Então, os alimentos que estão escondidos. Também os temperos condimentados. Sabe aquele temperinho pronto? Não sei se eu posso falar o nome ou não, né? Falar sazon, como é conhecido. O sazon, o ajinomoto, né? Esses temperos, eles têm muito realçador do sabor, que é o glutamato. E esse glutamato, ele é um estimulante. Então, para realçar o sabor, é como se ele mandasse a informação para o cérebro de estimulante. E esse estimulante
anticoagulante, ele pode ocasionar crise de enxaqueca também. E aí tem alguns fatos que são engraçados, assim. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem dor de cabeça com melancia. Entendeu? Tem porque tem. Ela tem, ou tem outra que tem com laranja, ou frutas cítricas, assim, né? Então, a gente descobrir por que se tem algum alimento que está causando. Outra questão bastante importante na enxaqueca é a questão do sono. Se a gente não trata o sono direito, então, às vezes, aquela pessoa que já tem aquele sono, às vezes não é que ela tem insônia, mas é aquela pessoa que sabe que não aprofunda o sono, que às vezes porque tem filho pequeno, ou às vezes cuida de pai ou mãe, tem alguém, enfim, na família, ou tem muita preocupação, é aquela pessoa que dorme, mas parece que não descansa, que dorme superficial. Então, nesses casos, a gente também tem que tratar o sono, porque senão a enxaqueca ela fica só indo e vindo, recorrendo. Que eu acho que deve ser o caso dessa senhora que escreve aqui, ó. Bom dia, eu tenho enxaqueca desde os 15 anos, já tenho 31. Já fiz tomografia, nunca apareceu nada, graças a Deus. Mas como curar? Anticoncepcional é um gatilho para a dor? É a única coisa que eu ainda não cortei. Do mais, não tenho mais o que cortar. A enxaqueca é uma doença crônica. Então, como toda doença crônica, como a hipertensão, como a diabetes, o tratamento também é crônico. E aí as pessoas às vezes falam assim, doutora, mas às vezes eu usei por um período e aí eu tenho medo de ficar dependente do remédio, né? Então, a gente tem aqueles dois grupos de pessoa. Aquele grupo que está tomando remédio e não quer tirar por nada, porque fala assim, não, doutora, agora eu estou bem, agora eu consigo fazer minhas coisas, eu não quero correr o risco de tirar o remédio. E a gente tem aquela pessoa que fala assim, não, doutora, eu quero tirar o remédio a todo custo, né? Então a gente faz os tratamentos por períodos. Então às vezes a pessoa vai precisar tomar remédio por 6 meses, aí ela para. Depois eu preciso tomar remédio por mais 4 meses, aí eu paro, né? Por quê? É uma doença crônica, a gente não pode negar, mas é importante o tratamento porque se a gente não trata, ela cada vez fica mais, ela se cronifica mais, fica mais aguda. O anticoncepcional é igual o cafezinho, eu falo, é uma faca de 2 gumes. Teoricamente, quando você toma anticoncepcional, o seu nível hormonal ele fica estável. Então, tem pessoas que têm melhora tomando o anticoncepcional. Mas a gente também sabe que tem pessoas, por causa dos recipientes, por causa da relação hormonal, que têm dor de cabeça pelo uso de anticoncepcional, sim. Então, eu costumo falar assim, isso tem que ser muito bem conversado com a paciente, Aldo, porque assim, eu também não posso tirar o anticoncepcional dela se é um método contraceptivo eficaz para ela, né? Porque tem casal que não se adapta a método de barreira, tem casal que não se adapta ao DIU, né? Tem mulheres que não querem colocar o DIU, não querem colocar nada invasivo, né? Então, isso tem que ser muito bem conversado, porque a gente sabe que o anticoncepcional é um método contraceptivo eficaz, né? Mas a gente sabe que também, sim, ele pode estar associado à dor de cabeça e, às vezes, vale a pena fazer a retirada para a gente ver se tem melhora da dor de cabeça, sim. Doutora, quero agradecer a doutora Simone Lucato, que está aqui presente com a gente. Muito obrigado. É a primeira vez que a doutora vem ao nosso programa, à nossa casa, que é a TV Alamanda. Fica aqui o convite, a casa está sempre de portas abertas, sempre que a doutora achar que é legal trazer algum assunto para o pessoal. Muito obrigada por abrir esse espaço. Então, volto a falar que, apesar de ser neurologista, né, a gente falou um pouquinho aqui de neuro e falou um pouquinho do Outubro Rosa, eu estou à disposição. Posso falar meu telefone? Pode. Meu telefone é o 99911-8080. Eu tenho um consultório aqui em Vilhena e também em Cerejeiras. Quase toda semana eu estou lá em Cerejeiras também. E eu sou bastante ativa nas redes sociais, lá no neuro.Simone Lucato. Eu já deixei a caixinha aberta de perguntas de vocês, então se a gente não conseguiu responder alguma coisa por aqui, vocês podem entrar e a gente conversa por lá também.